Oiê, gratidão por estar aqui comigo. Você vai assistir um vídeo que eu espero que você goste muito. Antes disso, se inscreve aqui embaixo, dá um like. Beijos. Muito bem. Então falamos sobre a história do coach, falamos sobre o conceito. Falamos sobre o conceito, não. Vamos falar agora sobre o conceito. Então o que é coaching? Vamos lá. O coaching, na verdade, ele é um processo, mas ele também é um método. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença, na verdade, é que o processo ele se estende, né? Ele não é uma solução. Coaching, por exemplo, não é tratamento. É bom a gente até falar um pouco sobre isso. Coaching não é tratamento. Coaching não é, por exemplo, professor, não é aula, ninguém dá aula no coaching, tá certo? O professor é o professor que transfere conhecimento, tá bom? Coaching não é o mentoring, que é o mentor, aquele cara mais velho, conhecedor daquela área específica da empresa ou do profissional, alguma coisa assim, que ajuda, contribui para que um mesmo profissional como ele, bem mais novo, possa evoluir naquela carreira, naquela profissão. Enfim, isso é o mentoring, né? Não é o counseling, que é o aconselhador, né? A pessoa que vai aconselhar relações de casais, relações pessoais, relacionamento, vai ajudar as pessoas dando conselhos. O coach não dá conselhos. O coaching faz perguntas, tá bom? O coaching não é RH, tá bom? Não é gestor. O coaching, na verdade, ele é o coaching, ele é um treinador de autodesenvolvimento e aí tem vários tipos de treinamento, né? O coaching em si, ele só existe porque o treinador, o coach, tem a condição de contribuir para que o coach possa evoluir, né? Essa é o que existe, tá bom? Tem uma série de paralelos que a gente pode estar pensando aí, e você já deve estar pensando na sua cabeça aí, outros paralelos, mas tenha claro isso, o coaching é um processo, tá? Ele é um método que a gente desenvolve para poder contribuir para que o coach atinja um estado desejado. Opa, surgiu um termo novo, estado desejado. Estado desejado. O que é um estado desejado? O estado desejado é o meu objetivo, é o que eu quero buscar, é o que eu quero atingir. E aí eu contrato o coaching. É aí que é a serventia do coaching. O coach, ele vai aplicar o processo, ele vai através de método para que você atinja o estado desejado. E aí você vai fazer isso através de sessões. Tá bom? Esse é basicamente o que funciona. Já falei para você que as partes do coaching são o coach, que é o profissional, e o coachee, que é o cliente, né? Quem demanda o coaching, tá bom? E aí a gente precisa combinar algumas coisas, porque nessa altura do campeonato, quando a gente começa a conversar sobre isso aprofundadamente, a gente já está começando a falar sobre sessões de coaching, que o que nós estamos falando aqui, gente, é prática, né? Como é que a coisa funciona? Eu estou levando para você caminhar comigo no processo de coaching, tá bom? Então, quando a gente fala de processo de coaching, a gente fala de sessão, porque o coaching é um processo segmentado em sessões. As primeiras sessões, a primeira sessão, ou até a sessão de pré-coaching, quando a gente gera e entende o que o coach está querendo, qual o objetivo do coach, e faz as perguntas para que ele possa alinhar melhor, afinar melhor o que ele deseja, é um momento em que a gente já está buscando fazer o coaching. Então, muitas vezes... E aí depois como eu disse para você, depois a gente vai começar a misturar coisas, quando eu começar a introduzir PNL, programação neurolinguística e a própria hipnose, você vai perceber que alguns processos de coaching que tradicionalmente podem levar 10 sessões, ou 14 sessões, ou 8 sessões, às vezes essas sessões com a potencialização esses outros métodos, esses outros conhecimentos, pode ser de uma sessão, ou 2 sessões, ou 3 sessões. É curioso isso, mas é que à medida que você aprofunda e você conhece e se abastece de mais e mais técnicas, e você consegue aumentar a performance do seu coach, né? E isso empodera ele e ele rapidamente pode atingir.
Eu já tive casos em que na conversa preliminar, no pré-coaching, o coachee, a coachee queria fazer alguma coisa específica e durante a conversa e durante as sessões seguintes ela percebeu que na verdade não era viável atingir aquilo. E isso tem a ver com o estado desejado. A formação do estado desejado é vital para o bom sucesso, né? Para o sucesso do processo de coaching. Então, para isso que eu estava comentando é que nessas primeiras sessões é importante a gente estabelecer a troca de significado das palavras. Então também aí tem um pouco de aprendizado. É preciso que o coach aprenda com o coachee e o coachee aprenda com o coach para que as palavras e as sensações e os comportamentos sejam alinhados. Para eu saber que quando eu falar azul, o azul que vai aparecer na sua cabeça é muito próximo do azul que eu quero dizer. Entendeu? Então essa ideia é vital. Porque assim, se eu não consigo estabelecer com você uma relação de comunicação, né? E aí a gente não vai avançar. Então, para isso, é preciso que você tenha clareza que, às vezes, eu vou usar palavras e conceitos que têm sentido para mim. Para você, pode não ter. Então, você vai se disciplinar, se autodisciplinar a entender o que eu estou tentando dizer, mais do que a palavra que eu estou tentando usar. Isso que é importante, gente. Quando você faz o coaching, você consegue avançar de tal forma dentro da cabeça, dentro dos seus conceitos e do conceito do seu coachee, que muitas vezes você está levando ele, ao invés de contribuir para que ele se leve. Percebe? Muito bem. Então eu disse para você sobre as partes do coaching, falei o que é coaching, que é um processo, que é um método, falei das sessões, um pouco de cada sessão, falei que às vezes é preconizado que alguns processos de coaching levem 10 sessões, às vezes dobra, às vezes por uma determinada escola se usa 10, às vezes 6, às vezes 5, por outra, usando algumas outras técnicas se diminui mais ainda. Então, a gente vai falar agora sobre como é que é uma sessão, o chamado set de coaching. Não sei se você está vendo aqui, espero que você esteja vendo. Se você não tiver, eu depois te coloco isso para você ver. Mas daqui a pouco a gente fala sobre o set de coaching, por enquanto é isso, tá bom?